Olá, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundando em cada coração. Louvamos a Deus, chegamos ao final da nossa semana em oração, em família, e nós estaremos meditando na primeira carta de João, capítulo 3, dessa vez dos versículos 19 até o versículo 24. Estaremos fazendo a leitura e trazendo assim uma pequena meditação para o nosso culto em família de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Meus queridos, mais um texto, uma porção do texto da palavra do Senhor, texto maravilhoso. Nós estivemos falando ontem sobre os filhos de Deus sobre os filhos de Deus cultivam o amor, onde nós vimos que a prática do amor é uma prática que pertence aos filhos de Deus. Nós vimos que Deus ordenou isso, que Deus deu o mandamento para nós amarmos, não apenas de palavra, mas de ação uns aos outros. Hoje, João prossegue o texto e hoje nós vamos ver e falar um pouquinho sobre o seguinte assunto: o amor. Esse amor em prática evidencia a salvação. O amor evidencia a salvação. João, ele diz assim: e nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, uma vida de prática, uma vida que vive na prática do amor, traz a evidência de que nós, de fato, somos da verdade, ou seja, nós somos filhos de Deus, sendo assim salvos em Cristo Jesus. Então o amor, quando nós praticamos o amor, ou seja, quando há o amor verdadeiro, o amor de Deus em nosso coração, é uma evidência de que de fato nós somos filhos de Deus, sendo filhos somos salvos, vivemos na verdade. Então João, ele diz assim: perante ele, perante Deus, tranquilizamos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando nós vivemos a prática do verdadeiro amor, nós temos de Deus essa plena certeza que nós somos dele. Agora, nós sabemos que pecamos e nós somos fracos, como eu sempre tenho dito aqui. Ou seja, nós vivemos em uma carne contaminada pelo pecado, em um meio contaminado pelo pecado, um mundo contaminado pelo pecado. E é evidente também que nós sofremos com o nosso pecado e que nós pecamos. Mas o que João está dizendo é que Deus nos deu vida. E o próprio Deus não nos acusa. Por quê? Ele pagou o preço do nosso pecado, perdoando-nos assim na cruz de todo o nosso pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas no Espírito. Mesmo nós sabemos que em algumas ocasiões da nossa vida, por conta das nossas fraquezas e pecados, nós mesmos duvidamos
Quantos crentes não duvidam às vezes, por exemplo, será que de fato sou salvo? Mas eu vou mesmo para o céu? Eu sou filho de Deus? Será que Deus se importa de fato comigo? Então são pensamentos assim que a carne manchada pelo pecado coloca em nosso coração. Dúvidas que às vezes surgem. Mas João está dizendo, nós temos tranquilidade diante de Deus. Mesmo se o nosso coração nos acusar, nós temos a plena certeza de que Deus não nos acusa. Nós estamos livres diante de Deus. Ou seja, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe quem nós somos, Deus pagou o preço da nossa salvação, ou seja, perdoando os nossos pecados na obra redentora de Jesus Cristo, seu Filho. Sendo assim, Deus pagou o preço através da obra de Cristo de todo o nosso pecado, tanto o pecado que já cometemos no passado, até mesmo que venhamos a cometer no presente, e aqueles que ainda cometeremos por fraqueza no futuro. Ou seja, Cristo morreu uma só vez, para de uma só vez perdoar-nos de todo o nosso pecado. Ainda que o nosso coração nos acusa, nós temos a certeza diante de Deus. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se estamos bem, sem acusação nenhuma, melhor estamos. Graças a Deus por isso. E essa plena certeza nos traz uma confiança de fé, de que nós temos um pleno relacionamento com Deus. E esse relacionamento faz-nos crer e saber que o Senhor ouve a nossa oração. E não somente isso, mas Ele responde a nossa oração, porque nós estamos ligados a Ele, fazendo a sua vontade. É o que João diz. Ele diz, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Uma vida no amor de Deus traz a esperança, a evidência de fato de que nós somos filhos de Deus. E ainda traz a esperança de que Deus nos ouve, uma plena certeza de fé, respondendo às nossas orações conforme a sua santíssima vontade. Por quê? Porque nós estamos agora vivendo em plena comunhão com Ele, ou seja, vivemos fazendo aquilo que lhe é agradável. E sendo assim, nós vivemos o mandamento ou os mandamentos do Senhor. E o mandamento é este, que nós venhamos crer, E o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. João aqui fala do mandamento, colocando em duas situações. Ou seja, viver o amor de Deus é crer no seu Filho, em o nome do seu Filho, Jesus Cristo. O que é esse crer? Por exemplo, crer aqui não é apenas saber da existência ou você concordar que o Senhor Jesus existe. Mas crer é o amor. É quando você ama a esse Jesus entregando-se a Ele. Ou seja, é a adoração, a veneração ao Senhor. Adorar significa amar extremosamente. Então, crer não é apenas você concordar na existência de Jesus, mas é essa entrega a Ele, amando-o e vivendo-o o tempo todo, fazendo a vontade dEle. Amar em extremo é você deixar a si mesmo, negar-se a si mesmo para seguir o Senhor Jesus. Então, esse mandamento é o que nós vivemos, amando, adorando o nosso Senhor. E, sendo assim, nós vivemos o outro mandamento, que é o mandamento de amar uns aos outros. Aquele amor que nós falamos ontem, genuíno, verdadeiro, não egoísta, pensando em si mesmo, mas pensando no outro, fazendo para o bem do outro, conforme os padrões de Deus.
e vivemos nesse mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. O crer no Senhor Jesus, o viver o amor, nos faz vivermos ou nos dá a condição de vivermos a comunhão e uma plena comunhão com Deus. Nós estamos em Deus e Deus em nós. Quer dizer, isso é uma comunhão, ou seja, vivemos uma vida de comunhão com Deus, tendo prazer em Deus, deleitando-nos em Deus, vivendo pelos padrões de Deus, sabendo que esse Deus, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou. E nos amou pagando o preço da condenação do nosso pecado, nos livrando assim da ira vindoura, através da obra redentora de seu Filho. E esse mesmo Deus nos dá a plena certeza e conhecimento de que nós somos dele, de que vivemos a comunhão com ele. É o que João prossegue aqui. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus dele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Paulo, também em Romanos, em capítulo 8, falando desse assunto, diz que o Espírito Santo do Senhor testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E sendo nós, pois, filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E João está dizendo aqui, nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, a certeza de vida eterna. Quando um crente diz ter plena certeza da sua salvação, não vem dele mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá essa firme esperança e essa certeza. Portanto, o amor, ou seja, uma vida de amor, aqueles que vivem na prática do amor, evidencia em si de que vive na verdade, sendo assim, filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Porque os filhos de Deus vivem e cultivam o amor. Porque só é possível viver o verdadeiro amor por causa de Deus e por Deus, por meio dele. O Senhor é quem coloca o amor em nossos corações. Que amemos então uns aos outros, que amemos o Senhor em extremo, fazendo a sua vontade e fazendo a vontade dele, por ele, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Portanto, vivamos a comunhão com o Senhor Jesus, da nossa oração, a leitura da palavra e vivendo as práticas daquilo que ele nos ensinou. Que Deus abençoe. Mais uma vez, louvamos a Deus por mais uma semana de oração em família. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, as famílias da igreja, como também aqueles que porventura estão assistindo esses vídeos. Fique com Deus, um forte abraço em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.